No primeiro capítulo do livro de Jonas, a Bíblia fala de um momento em que Deus chamou o profeta Jonas e enviou ele até a cidade de Nínive. Naquele momento Deus estava querendo salvar aquela cidade, Deus estava querendo que o arrependimento mudasse completamente o contexto da vida daquelas pessoas. O texto diz que Deus olhou para a iniquidade daqueles homens, e aquilo ali com certeza causou no coração de Deus um sentimento de que se eles não se arrependessem, o Senhor iria destruí-los. Mas o interessante de tudo é que os ninivitas não eram devotos do Senhor, eles não adoravam a Deus, tendo eles como os judeus tinham, como o Deus da vida deles. Mas naquele momento eles conheciam o Deus de Israel e saberiam com certeza de que o Senhor estava poupando e que faria juízo e justiça sobre a vida deles. Jonas seria a resposta de Deus para a mudança daquela situação. Jonas seria a pessoa que Deus usaria para transformar toda uma cidade. Mas veja bem, queridos, no momento em que Jonas ouviu o que Deus queria, a Bíblia diz que ele tomou uma embarcação e foi para um lugar chamado Tarsis. Ou seja, Deus enviou Jonas para Nínive e Jonas ele foi para Tarsis. A decisão de Jonas foi não ouvir a voz de Deus, não atender o que Deus havia determinado. Mas o texto mostra que no momento em que ele entrou na embarcação, ele foi para o porão e ali então se deitou e foi dormir. Quando a embarcação já estava em alto mar, podemos dizer que num determinado momento em que ninguém esperava que aquilo acontecesse, o texto mostra que uma grande tempestade dominou aquele lugar e a embarcação estava prestes a ser despedaçada. A toda a tripulação, todos aqueles que estavam presentes ficaram apavorados. Eles não sabiam o porquê daquela tempestade tão bravia, aquela coisa tão terrível estar atingindo a embarcação. Eu acredito até que algumas pessoas, mesmo naquele tempo, sem toda uma tecnologia para saber a previsão do tempo, já conheciam e eu acredito até que sabiam que naquele momento uma tempestade tão terrível como aquela não era nada comum, porque o texto diz que eles começaram a clamar, cada um clamar ao seu Deus, de acordo com o seu credo, com a sua fé, com a sua convicção, para que eles não fossem destruídos, para que a embarcação não fosse destruída. Mas veja, queridos, que no meio de todo aquele pânico, no meio daquela situação tão intensa, tão terrível, onde estava Jonas? No porão, e ele estava dormindo. As pessoas sentiram falta, perceberam que aquele homem deveria ter alguma coisa diferente, foram lá chamar e dizer: rapaz, você está dormindo, o barco está quase naufragando, a tempestade está batendo forte contra nós, estamos quase perdendo a vida e você está dormindo. E eles questionaram: quem é você? De onde você veio? O que é que está acontecendo? Existe alguma razão para tudo isso estar vindo sobre nós? E Jonas, ele rasgou o coração, ele confessou que ele era a razão de tudo aquilo. Mas como ele sabia disso? Certamente ele estava em contato com Deus, ele estava sentindo que aquilo que estava acontecendo era consequência da sua desobediência. E ele começou a dizer: olha, eu sou Jonas, eu sou judeu, eu sirvo ao Deus Criador de todas as coisas, ao Todo-Poderoso, aquele que tem poder para fazer e desfazer, e nesse momento eu estou aqui em desobediência a Deus. Deus me mandou ir para Nínive, eu escolhi ir para Tarsis, e por isso estou nessa embarcação, e eu acredito que tudo que está acontecendo de ruim e está atingindo a vida de vocês tem a ver com a minha decisão de não fazer a vontade de Deus. E aqueles homens disseram: e agora o que nós vamos fazer, tendo em vista que você acaba de nos dizer que a razão de tudo isso é você? E Jonas disse: então me joguem ao mar que essa tempestade vai cessar. Gente, uma decisão difícil que ele tomou, mas naquele momento ele sabia que permanecendo no navio, o navio iria afundar, sendo jogado no mar, pelo menos aquelas pessoas seriam poupadas. E assim o fizeram, e o texto diz que Jonas, quando foi lançado, imediatamente a tempestade cessou. Queridos, ali nós temos uma grande lição que nos mostra que estar em companhia de alguém como Jonas não é uma boa para nós. Ou seja, se alguém está vivendo
em desobediência a Deus, se uma pessoa está escolhendo ir contra aquilo que Deus estabeleceu, certamente as consequências virão sobre ela. Porque Deus não é um ditador, é bom que isso fique claro. Deus, ele nos chama para fazer aquilo que Ele entende ser o melhor para a nossa vida. Até porque Ele foi quem nos criou, Ele conhece o melhor para nós. Existe uma história escrita para nós. Deus, Ele nos fez com um propósito, com uma razão específica. E entender isso é viver uma vida feliz, é viver uma vida melhor do que aquilo que nós estamos vivendo por fazermos as nossas próprias escolhas. Então, veja que Jonas, quando ele decidiu fazer alguma coisa contrária, ele viu as consequências e estaria levando com ele outras pessoas, inocentes até. Quantas pessoas acabam sofrendo por consequência das decisões daqueles que escolhem fazer o pior, mesmo pensando ser o melhor? Você conhece alguém assim? Você é assim? Veja, se Jonas está no barco, não entre no barco onde Jonas está. O que eu quero dizer com esta figura é que quando nós acabamos escolhendo estar com pessoas como Jonas, ou pessoas que tomam decisões erradas, pessoas que não querem ceder à vontade de Deus, que não querem ouvir Deus e preferem fazer o que elas acham ser o melhor, nós vamos sofrer junto. Nós vamos padecer junto, nós vamos ter consequências que nos atingirão, mesmo que nós sejamos inocentes à primeira vista. Mas a escolha de estar com estas pessoas vai nos fazer passar por essas situações. Então há um alerta nesse texto para nós, que nós não devemos estar ao lado daqueles que desobedecem a Deus, daqueles que escolhem fazer as coisas erradas, porque vai sobrar para nós, vai haver consequências sobre as nossas vidas, talvez até sobre a nossa família também. E se nós também tomarmos a decisão que Jonas tomou, se nós escolhermos ser esta pessoa, nós também levaremos outros a sofrer, nós levaremos outros a padecerem como nós padeceremos pelas nossas decisões. Então é um texto rico que nos mostra que a vontade de Deus sempre nos levará a fazer aquilo que para nós aparentemente pode não ser o melhor, mas que lá na frente vai nos trazer muitos frutos. Veja que coisa interessante, o egoísmo de Jonas em relação aos ninivitas, o desejo dele em tomar uma decisão que seria o juízo sobre a vida daquelas pessoas, porque eles morreriam. E Jonas sabia que Deus faria justiça sobre aquele povo, que Deus destruiria os ninivitas. Deus falou: olha, vá lá e fale com eles, se arrependam, senão vocês serão destruídos. E Jonas tomou nas mãos o direito, que não era dado a ele, de decidir se aqueles homens e mulheres deveriam morrer ou não. Então veja que nós devemos obedecer a Deus e não tomar as nossas decisões, e não fazer as escolhas que Deus não nos deu autonomia para fazer, porque isso só vai trazer consequências sobre nós e sobre a vida dos outros. E nós não temos autonomia para decidir o que vai acontecer com os outros, porque a vontade de Deus é soberana, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Então quando Deus falar alguma coisa, queridos, caberá a nós obedecer se quisermos realmente alcançar a felicidade, a realização, a paz, provar os benefícios que Deus tem para a nossa vida, ser aquele homem, aquela mulher que Deus escolheu, né, que sejamos. Então cabe a nós nesse momento sermos sábios e não tolos, e não entrar no barco aonde Jonas está, porque com certeza as consequências serão as piores sobre a nossa vida. Então analise, se você nesse momento quer tomar uma decisão, tome uma decisão segundo o coração de Deus, leia a Bíblia, procure pessoas que sejam de Deus para poder orientar você, e isso vai mudar muito a qualidade de vida, não apenas sua, mas da sua família e daqueles que estão à sua volta. Guarde esta palavra, cresça com ela, e que você possa compartilhar com outras pessoas também aquilo que Deus está falando nesse momento, porque eu creio que através dessa simples palavra o Senhor estará te direcionando a tomar decisões sábias que vão trazer para você e para aqueles que estão com você as melhores opções, as melhores bênçãos, as mais profundas e ricas maravilhas da parte de Deus. É assim que Deus quer. Deus quer abençoar você para o seu crescimento. Deus abençoe e guarde a sua vida, compartilhe com outras pessoas e aguarde até o próximo vídeo em nome de Jesus. Um abraço.